Olha, primeiro eu dizer do encontro do presidente Lula com o presidente Lira, foi uma excelente agenda, um debate de alto nível, um diálogo muito bom, respeitoso. O presidente Lula demonstrando aí o seu respeito ao parlamento, né, aos poderes constituídos, ao mesmo tempo veio falar, logicamente, daquilo que afeta, que precisa ser feito urgentemente para que o país saia desse estágio que nós estamos vivendo, né? Garantindo aí geração de renda para o nosso povo, a garantia do auxílio com seu complemento de 150 para a família que tem a criança até 6 anos, e que a meta, o objetivo, a prioridade primeira do seu governo novamente será o combate à fome, né? E que o povo tenha condições de comer dignamente todo dia. Então, em síntese, o presidente Lula colocou isso, e a necessidade do país pacificar, né? De o país garantir a sua paz, a sua tranquilidade, o respeito à democracia, o respeito às divergências, mas que isso seja feito de maneira civilizada e com diálogo. Deputado, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui. O nosso colega Thales falou que os líderes, o presidente Arthur Lira, o presidente Lula, né, o presidente eleito Lula, ao se sentarem e acertarem, né, o trâmite da PEC, ele colocou a data de 15 de dezembro, né? A gente estava falando nos bastidores aqui que talvez isso, inclusive, fosse um pouco para depois. Quando é que você acha que, de fato, essa PEC deve ser promulgada? Primeiro que não tratou de data especificamente na reunião, né? Se colocou a importância de ter uma PEC para que permita justamente essa construção com o parlamento, esse diálogo com a Câmara, com o Senado, demonstrando aí um compromisso conjunto com a vida das pessoas e com as políticas públicas que pode garantir o atendimento necessário na área da educação, na saúde e outras para o povo brasileiro. Logicamente que uma PEC tem um rito específico de tramitação, então tem uma necessidade que ela seja apresentada o mais breve possível, porque ela tem que ser votada no Senado, tem que ser votada na Câmara, e que a gente trabalha, logicamente, para que seja aprovada esse ano. Então vai ter que ter uma celeridade aí dentro do regimento, dentro da constitucionalidade do tema. Eu creio que nós devemos ter ali a Câmara, se a gente pegar os últimos anos, ela terminou ali sempre na véspera de Natal. Eu creio que esse ano não será diferente, né? O orçamento, todo mundo fala, tem que ser aprovado até o dia 15. Não necessariamente, se não for aprovado, a Câmara e o Senado continuam funcionando normalmente. Então, eu creio que vai ser ali aprovado, sei lá, na semana antecedente ao Natal, mais ou menos, por ali, até para dar tempo de promulgação e o novo governo ter a segurança da sua implementação na sequência. Desculpa, Diego, deixa eu engatar uma Claro, fica à outra que vontade. tem a ver com essa. Dentro do que foi discutido, deputado, além do Auxílio Brasil barra Bolsa Família, né, que vai voltar até o nome original, também se prevê os recursos, nessa PEC também vai prever recursos para o aumento real do salário mínimo? O detalhamento dela não foi discutido, até porque ela está em fase de elaboração, e o vice-presidente Alckmin, que é o coordenador da transição, vai apresentar ao presidente Lira assim que ela tiver totalmente pronta. Então, não foi discutido em detalhes valores, nem os programas, ações a serem feitas. Foi discutido de forma geral. Logicamente, falou do auxílio de 600, mais 150 para a família que tem a criança até 6 anos, do salário mínimo, do farmácia popular e políticas gerais, né? Mas não detalhadamente cada uma delas. Deputado, como é que foi a recepção? Vou perguntar sobre a recepção do presidente da Câmara, já que foi a visita que o senhor acompanhou. Foi muito boa, positiva. A presidente Lira agradeceu a visita do presidente Lula, se colocou à disposição de colaborar com toda medida importante de garantia de renda, de atendimento às políticas públicas aí para atender o povo brasileiro. Colocou ali dizendo claramente que vai colaborar, né? Uma ação, uma atitude muito boa, muito importante do presidente Lira
aqui em relação a esse debate com o presidente Lula. Logicamente que está na guarda aí do texto a ser apresentado. Uma outra coisa que é claro que acho que é quase que natural da gente perguntar, a apuração do nosso colega Tales tratou de que o presidente Lula disse que o PT afirmou que ele, né, o PT não, mas ele, Lula, não teria um candidato à presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem, o que, é claro, interessa ao presidente Arthur Lira, que está interessado na reeleição. Esse tema foi tratado? Como é que ele foi tratado, deputado? Não se tratou da sucessão do presidente Lira de forma direta, né? A Câmara, portanto, todos saberem, vai escolher o seu novo presidente a partir da posse do novo parlamento. Não se tratou isso detalhadamente. O presidente Lula também não disse isso, que ele disse que a decisão no interior da Câmara do PT compete à bancada do PT, aos deputados e deputadas do Partido dos Trabalhadores, e que ele não interferiria nessa decisão, nem de A, nem para o B, nem para o C, ele não vai interferir, mas que essa é uma decisão, uma autonomia que a bancada aqui na Câmara possui. Então, não falou que não terá candidato, falou que ele não vai interferir na decisão da bancada. Deputado, amanhã está prevista uma agenda no CCBB, não é, entre o presidente eleito com os representantes das bancadas aliadas. Qual que é a expectativa para esse encontro? O que deve ser debatido amanhã já? O presidente Lula, toda vez que ele veio a Brasília, 2021, 2022, ele sempre fez um encontro com os deputados do PT, senadores, com lideranças políticas. À véspera da eleição, já com alguns outros partidos declarando apoio ao presidente Lula, fez um encontro também amplo, com as bancadas diferentes, como do PCdoB, do PV, como do PSB, quanto do PSOL, todo mundo junto. E ele vem aqui após a eleição, após a sua vitória, esse momento que ele está em Brasília, também fazer esse encontro. Não só uma medida de agradecimento, mas, ao mesmo tempo, dizer, após vitória, o que ele está pensando para esse próximo período. Então, é uma agenda de agradecimento, de reconhecimento do trabalho e da importância de cada deputado para a sua vitória, né? Foi uma disputa muito difícil, uma vitória apertada, onde todo mundo ali colaborou e teve um papel decisivo, mas, ao mesmo tempo, dialogar sobre o que ele está pensando aí para vamos dizer, os meses iniciais do seu governo. Tá certo. Ouvimos aqui a lei. Quer fazer mais uma pergunta? Pode ir lá, Sakamoto, perdão. Era bem curta, na verdade, era um pouco só para retomar aquela última, né? Eu não sei se o deputado vai poder falar a respeito, mas considerando que a decisão sobre lançar ou não um candidato próprio, um candidato mais do campo progressista, cabe às bancadas na Câmara, como é que está essa discussão hoje dentro do PT? O PT tem interesse de lançar um candidato próprio à presidência da Câmara ou ainda está analisando? Como é que está essa discussão, né, cara? Sakamoto, o segundo turno acabou faz uns 10 dias. As coisas acontecendo na velocidade tremenda, né? Parece que já faz muito tempo, mas ainda faz pouco tempo. E hoje, essa semana, praticamente, foi a primeira semana de normalidade aqui na Câmara após segundo turno. E com essa discussão muito forte sobre a PEC. A bancada ainda não fez esse debate, vai fazer provavelmente aí na próxima semana que todos estiverem aqui em Brasília, né? Daqui a 15 dias. E vai abrir essa discussão para que a gente faça essa reflexão. Vamos também colocar os nossos posicionamentos e dialogar com os partidos para ver qual o caminho que a gente vai seguir, né? Então, não foi feita essa discussão no interior da bancada, uma outra posição é só especulação, mas nós Ou vamos seja, a fazer isso. bancada do PT hoje não tem uma posição a respeito Não há do que nenhuma. fará na eleição nem discutiu, de presidência. nem tem posição e nem discutiu ainda, vai discutir mais adiante.